Bom dia, queridas, tudo bem com vocês? Hoje nós continuamos falando sobre Zípora, uma mulher que foi bastante marcante, apesar de se falar bem pouco sobre ela na palavra de Deus. E a nossa meditação hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 4, do versículo 21 ao 26, e nós vamos agora à leitura. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: Eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar, mas você não deixou e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: Você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão e assim o Senhor deixou Moisés viver. Interessante, né? Esse posicionamento de Zípora nessa história, ela foi bem certeira, bem precisa. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 18, 22, o sábio Salomão diz o seguinte, que o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. E nós vemos aqui exatamente isso que está escrito nesse provérbio, nós vemos na atitude de Zípora, porque eles tinham uma aliança com Deus, uma aliança desde Abraão, que conforme lá em Gênesis 17:10, diz assim, que esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Então, esta é uma ordenança que Deus deixou para Abraão, fazendo com que todos os meninos deveriam ser circuncidados ao 8º dia. Isso era o sinal de uma aliança entre Deus e aquele povo. Então, essa circuncisão na Bíblia, ela tem um significado religioso e cultural bem forte. Lá, como eu já falei, no Antigo Testamento, o judeu, ele precisava fazer a circuncisão dos meninos. E era um sinal de aliança entre Deus e o povo de Israel, que, como eu já falei, começou lá com Abraão. Não era a lei de Moisés ainda, porque ainda não tinha a lei de Moisés, né? Era uma aliança abrâmica. Então, Deus pediu para Abraão que toda a sua descendência se circuncidasse como um símbolo dessa aliança. E não sabemos por que Moisés não circuncidou o seu filho que ele teve com Zípora. Ele não circuncidou o menino. E mesmo assim, Deus tinha dado uma missão para Moisés e ele estava indo para o Egito. E ele tinha uma missão bastante importante. E só que no meio do caminho, Deus resolveu que ia tirar a vida de Moisés. E o que aconteceu? Zípora, percebendo isso, ela sabendo também da aliança, porque ela também era descendente de Abraão, né? Tanto Moisés quanto Zípora, eles eram descendentes de Abraão. E então ela pegou uma pedra e circuncidou o menino, o Gerson.
E a partir daquele momento, Deus não quis mais matar Moisés, porque tamanho foi essa atitude de Zípora. Ela foi uma mulher sábia, ela foi uma mulher justa, e ela cumpriu o que a palavra de Deus pedia que fosse feito. Então, lá no livro de Gênesis, a gente já vê que Deus, quando criou o homem, ele fez uma mulher que fosse ajudadora do homem. E nós vemos aqui que Zípora foi realmente uma ajudadora. Ela fez com que a ira de Deus se desviasse de sobre Moisés. Ela cumpriu a ordenança da circuncisão, trouxe para o meio da sua família a bênção, a libertação através da sua atitude. Então, nós vemos na atitude dessa mulher, de Zípora, que ela foi sábia, ela foi certeira, ela foi uma bênção. Na verdade, ela foi uma bênção mesmo na vida do seu esposo. E ainda em Provérbios 12:4 fala que a mulher exemplar, ela é como uma coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Então veja, novamente nós enfatizamos aqui a atitude de Zípora fazendo a circuncisão, que era uma ordenança, e ela trouxe para dentro da sua casa a bênção. Assim nós devemos agir também em nossa família, em nossa casa. Nós devemos ser mulheres tementes a Deus, mulheres que cumprem os planos e os propósitos do Senhor, que andam segundo a sua lei, a sua justiça, trazendo sempre a bênção para o marido, para os filhos, enfim, para toda a família. A mulher sábia edifica a sua casa, como também diz no livro de Provérbios. Então, que possamos ser essas mulheres, como essas mulheres virtuosas que nós temos visto nessas pregações e devocionais da série Elas, que nós possamos ser como essas mulheres fortes, guerreiras, mulheres sábias que edificam a sua casa. E é o que eu desejo para você no dia de hoje, que você seja sábia e que você traga para dentro do teu lar, para dentro da tua casa, uma bênção, que através de você seus filhos sejam alcançados, abençoados, assim como teu esposo, enfim, todos os teus familiares estejam dentro de um lar que segue a Deus, que teme ao Senhor e que anda segundo os seus propósitos. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina, pela tua palavra que nos exorta. E nessa manhã, Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo venha sobre cada mulher, sobre cada ouvinte aqui nessa manhã e encha de sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria, o discernimento de situações, Senhor, para que possamos abençoar a nossa família, assim como Zípora abençoou Moisés e abençoou a sua família. Nós pedimos que o Senhor nos conduza como o nosso Salvador, como o nosso Pai eterno. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Eu te abençoo, querida, no nome de Jesus. Eu sou a pastora Isabel Iede e nós te esperamos amanhã novamente para mais uma meditação da série Elas. Um beijo grande, um bom final de semana para você. Nos vemos amanhã nos cultos e na devocional. Beijo grande.